A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Voltamos para mais uma aula da EBD, Lições Bíblicas. A nossa revista desse trimestre é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Meus irmãos, uma revista missiológica, evangelizadora, tá certo? Com o nosso pastor, o escritor da revista, Wagner Gabi, tá certo? Oremos pelo escritor dessa revista maravilhosa, inspirada, né, ali através das escrituras, tirada das escrituras, essas lições. E nesse trimestre, que pega agora desse mês de outubro até dezembro, com 14 lições, uma lição a mais, né, um brinde para todos nós, nesse importante tema que é evangelismo e missões, a qual a igreja brasileira está se desacostumando a fazer esse trabalho. O investimento, né, tanto de tempo, de dedicação, de qualidade, de finanças na obra missionária e evangelística tem se extinguido muito em diversos lugares, mas Deus tem sustentado sua igreja no seu plano eterno de salvação, o ID, a grande comissão. O trabalho da pregação do Evangelho a todas as etnias, povos e nações. Então hoje, na nossa segunda lição, né, eu já quero aqui pedir a todos, tá ok? Que você curta esse vídeo, compartilhe ele, todas as playlists, tá certo? Que já se passaram de estudos, de séries de estudos. Compartilhe a palavra de Deus com grandes ensinamentos ao nosso coração. Não será diferente no nome de Jesus nesse período que iremos passar juntos estudando estas lições. Então, essa revista é sobre missões e evangelismos, tá certo? A primeira aula que já se passou, já falando sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, né? A grande comissão, o ir de pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-os. O enfoque etnocêntrico é olhar para todas as etnias, sem distinção, sem acepção. O evangelho é para ser pregado a todos eles, ok? Então, na nossa lição de hoje, que é a segunda lição da nossa revista, iremos falar sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Temos que entender isso claramente, temos que entender isso esplendidamente, que as missões, o trabalho missionário, para você que almeja ser um missionário, ser um evangelista, pregar nas nações, pregar nos povos, nas etnias, temos que entender uma coisa, que as missões, primeiro, são transculturais. Os irmãos vão perguntar, o que é isso? Transculturais. O trabalho de evangelização, tanto local, tá certo? Porque, olha só, vou dar um exemplo aqui. Nós moramos no Brasil. O Brasil se reparte nas suas regiões. Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro, Centro-Oeste. Ok? Em cada lugar desse, há suas culturas diferentes. Culturas que devem ser respeitadas, tá certo? Eu quero que você até anote isso aí, se possível. O Evangelho não veio para destruir culturas. Não. O Evangelho veio para ser o crivo das culturas. Como assim, meu irmão? O Evangelho veio para ser a peneira. A peneira, todas as culturas caem sobre ela e aí, ó, há o balanço e o que é bom desce. E o que é ruim fica e é lançado fora. Para os irmãos entenderem melhor o que eu estou falando, a respeito de missões transculturais, porque transculturais, missões a gente sabe o que é. Transculturais, a palavra trans, vem de além. E culturais, ou melhor, além da cultura. Então, vou dar um exemplo, o transatlântico é um navio que vai além do Atlântico. Transrealidade é algo que vai além da realidade. Transsexualidade é algo que vai além da sexualidade, aí como alguns gostam de colocar. Apesar que eu não acredito nisso não, mas alguns colocam, né? Então tudo que tem envolvido trans na frente da palavra é além da cultura. Então a nossa missão, ela rompe a barreira da cultura. Ela rompe a barreira das leis, dos métodos, dos costumes. Nós olhamos com um olhar etnocêntrico, com um olhar centrado na nossa fé,
para as culturas, para as religiões, para tudo isso. E distinguimos o que é certo e o que é errado. Então, missões transculturais é romper as barreiras das culturas, das leis, dos costumes, para levar o Evangelho a todas as nações até que o Senhor venha. Amém? Vamos mais. Então, as missões estão transculturais, né? Elas estão firmadas e a sua origem é a natureza de Deus. O próprio Deus é o autor das missões e evangelismos. Iremos aprender muito mais a respeito dessa lição, ok? Vamos prosseguindo. Vamos ler o texto áureo que diz assim: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás pai de uma multidão de nações. Promessa feita a Abraão. Verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Eu ia até fazer essa pergunta, mas eu acabei já respondendo ela. Qual é a motivação do crente se esforçar no ID, em ganhar almas, nos presídios, nas ruas, nas escolas, nos trabalhos, na família? Qual é a motivação? A motivação é o amor verdadeiro de Deus. Quando o crente ele entende o amor de Deus, o amor que o acolheu, que o recebeu, que o transformou, que o deu uma segunda chance, ele quer que todo ser humano tenha essa oportunidade também. Ok? Vamos prosseguindo. Então, a introdução ela irá falar exatamente isso que eu acabei de dizer, que missões transculturais é algo que rompe culturas, costumes, para civilizações, para apresentar o amor de Deus às pessoas, ok? Nessa lição nós vamos estudar um pouco a respeito de Abraão, né? Abraão está lá na Antiga Aliança, Antigo Testamento, como alguns chamam, tá certo? A história de Abraão é incrível, porque ele foi um missionário cujo, com a sua fé, mudou a perspectiva e a realidade de todas as outras nações do mundo. Todas. O pai dos judeus, né? Também pai dos ismaelitas, né? Hoje, infelizmente, nós vemos essa situação entre Israel e o Hamas, Israel e a Palestina, tá certo? Briga familiar, porque Israel é o filho Isaac, né? E já os palestinos são o Ismael, tá certo? Então uma briga familiar desde as origens, desde Abraão, de Isaac, né? Sai se arrastando por milênios. E vemos quão triste é, né? Mas Abraão, o pai de todos eles, e o pai de todos nós que temos fé, porque a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, é o exemplo de fé para todo homem seguir, né? E Abraão foi um grande missionário. Nós veremos aprender a respeito disso também, tá ok? A origem da missão em Deus. Iremos aprender o chamado de Israel para as missões e o chamado da igreja para as missões. Então vai ser uma bênção essa lição de hoje, tá bom? Então pega aí o seu caderno, pega aí o seu café, pega aí o seu computador, pega aí o seu notebook, anote, tá certo? E vamos aprender juntos o nome de Jesus. O primeiro tópico é a natureza missionária de Deus. O primeiro ponto, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Abrão, né? Aí com A, B, R, A, tio, O. Não tem o outro A para ficar Abraão, né? Porque o nome Abraão é só dado depois da confirmação de novo dessa promessa a ele. Deus faz uma promessa a Abrão, ele continua sendo chamado de Abrão, e quando Deus vai reafirmar com ele, ele fala, para reafirmar com você, o seu nome agora é Abraão. Tá certo? Então, nesse primeiro ponto, nós entendemos o chamado dele. O Senhor diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Deus faz bênçãos, Deus faz promessas a Abraão. Eu te abençoarei, tu serás bendito, tu serás uma bênção. Isso são promessas para o missionário Abraão. Mas Deus faz promessas a respeito da obra, da missão de Abraão. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Quem te abençoar será abençoado. E quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, temos que entender isso.
Ok? Vamos lá. Segundo ponto. A missão como atividade de Deus no mundo. Então, o trabalho missionário é uma atividade, é um trabalho de Deus no mundo. Não é um pensamento a ser questionado, não é um pensamento a ser pensado, não. A missão é um mandado que se torna um mandato na vida do crente. Deus manda para ele começar a agir e viver dessa forma, evangelizando, pregando, indo aos povos. Veja só, temos que entender que Deus, ele é o protagonista das atividades missionárias. O apóstolo Paulo e Barnabé estavam ali nos escritos dos Atos dos Apóstolos, reunidos em Jerusalém, assim acredito, e o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz, quem conhece o homem mais do que o Espírito que está nele? Assim, não se pode conhecer o profundo de Deus sem o Espírito de Deus no homem, que revela as entranhas, que revela o oculto, que revela os mistérios de Deus para o homem. Então o próprio Espírito Santo, que revela aquilo que está no coração de Deus, foi aos irmãos e falou: aparta-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. E obra essa missionária, de plantar igrejas em toda a província romana, em todo o território romano. Então Deus é o protagonista. Deus é o maior papel de missionário. Em todas as eras, na antiga aliança, na nova aliança, Deus levantou missionários para abençoar as nações, abençoar pessoas, ir até as pessoas e pregar o evangelho, ou pregar a fé, pregar a lei. Então vamos mais. O modelo, terceiro ponto, o nosso modelo missionário. Nós temos que entender nesse ponto, veja por onde estamos passando. Primeira coisa, Deus chamou Abraão e fez bênção, e o abençoou e disse que quem estivesse com ele nessa obra também seria abençoado. Assim, entendemos que o próprio Deus é o protagonista, é uma atividade dele na terra, é as missões do evangelismo. Mas entendemos também que o modelo supremo de missionário, aqui no terceiro ponto, é o próprio Deus. É certo que as escrituras, na sua exposição, na leitura, na palavra, nas histórias contidas na palavra de Deus, há grandes exemplos de missionários como Paulo, Barnabé, Filipe, evangelista, diácono, mas pelo Espírito Santo promovido a evangelista. Então há diversos exemplos, técnicas importantíssimas, mas o supremo, o tópico, ou melhor, o ponto maior de tudo isso é entender que o próprio Deus, ele é o autor das missões, ele é quem designa o homem à missão, ele é quem tem estratégia para as missões e ele é a origem das missões. Ok? Segundo tópico, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Aqui nós vamos entender o seguinte, que se Deus envia, o plano é de Deus, o projeto é de Deus, há exemplos para nós de homens, sim, antigos e na atualidade, sim, mas Deus é o supremo exemplo. Então qual é a mensagem do trabalho e a motivação do trabalho missionário? É o amor de Deus. Amor esse que é dividido em muitos atributos. Atributos como paz. Pelo amor de Deus recebemos a paz. Pelo amor de Deus recebemos a misericórdia e o perdão, a remissão de pecados. Então, o amor de Deus tem que ser expresso pelas missões. A base da pregação e da motivação é o amor de Deus. O que Ele fez um dia por nós, temos que anunciar a outros que ainda não conhecem. E a base é a redenção. É a redenção, levar a redenção. O que é redenção? Redenção no Antigo, como fala aqui no segundo ponto, redenção no Antigo Testamento era alguém que ia para um homem que estava devendo, preso por estar devendo, ia, pagava a dívida dele e o libertava. Temos que levar a mensagem com amor, a mensagem da redenção, dizendo: olha, Jesus morreu por você, pagou os seus pecados, suas dívidas, e você está livre. Essa é a mensagem.
No Novo Testamento, redenção, no terceiro ponto, redenção, ela é assegurada pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, a redenção era por dinheiro, libertando o homem da escravidão do seu senhor, do império. Mas para nós, na nova aliança, redenção ela significa muito mais que isso, muito mais que liberdade financeira. Redenção é aquilo que alcançamos pelo sangue de Jesus, que alcançamos pela misericórdia, que alcançamos pela redenção da cruz, pelo sacrifício da cruz. Então, o centro das missões transculturais, do ide e pregai o evangelho a toda criatura, é saber que Deus é o autor, nasceu em Deus, vem de Deus, o chamado é de Deus, Ele abençoa e abençoa a obra missionária. Mas a base e a motivação é o amor que leva a redenção ao mundo, que paga o pecado do mundo e o liberta aquele que crê e aceita a verdade do evangelho. E finalmente, terceiro tópico, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro ponto, Deus, um missionário. Ou melhor, um Deus missionário. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Do próprio Deus saiu a Abraão, como estamos falando dele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei e em você será bendita todas as famílias da terra. E eu te abençoarei e tu serás uma bênção. O próprio Deus é o autor da missão. Há um exemplo. Nós iremos falar mais especificamente sobre o Antigo Testamento, as missões no Antigo Testamento e no Novo, nas próximas aulas que vêm pela frente, na aula 3 e na aula 4. Missões no Antigo Testamento e missões no Novo Testamento. Mas o enfoque ali no Antigo Testamento, de Israel, que eram os filhos de Abraão, no trabalho missionário, era trazer as nações até Israel e pelo seu exemplo, santificá-los a Deus, pela lei de Deus. Mas Israel falhou tragicamente nisso. Porque não somente, quando atraíram as nações para si, não somente atraíram o povo para levá-los a Deus, mas se corromperam, deixaram a cultura, deixaram os costumes, as leis daqueles povos entrarem neles e corrompê-los. Então o trabalho missionário de Israel, veja só, a bênção de Israel continua de pé. A promessa a Israel continua de pé. E veremos no milênio acontecer. Mas o trabalho deles de levar a humanidade a Deus falhou. Eles falharam. Eles falharam na sua obra missionária. Mas o Senhor escolheu a igreja. E aí a igreja não falhou, não vai falhar e não falhará. A igreja é o ide. Israel era ficar no lugar e atrair as nações. A igreja é sair do seu lugar até as nações, rompendo barreiras, problemas e dificuldades, para levar o evangelho de Cristo. Pregar a redenção pelo amor do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo e santo, nosso Senhor. Então, irmãos, essa é a nossa lição de hoje. Uma lição, posso falar ainda que introdutória, para toda a revista, né? A primeira e a segunda lição basicamente são introdutórias, para o que iremos ainda acompanhar. Mas entendemos que Deus é um Deus missionário, é um Deus que chama os missionários e destina-os a pregar o evangelho sem acepção de pessoas, sem acepção a todos os lugares. Conclusão. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Porque, veja só, a Bíblia diz que a salvação veio dos judeus. Que salvação é essa? Jesus. Jesus nasceu de origem judaica. E os judeus são filhos de Abraão. Por isso que Deus falou, todas as nações da terra, Abraão, serão benditas por você. Porque da tua posteridade sairá, ou melhor, a tua posteridade
será a bênção das nações. Não é das tuas posteridades, não é dos teus filhos, é da tua posteridade, daquele que vem de você, as nações serão benditas. E esse é Jesus. Então, isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo todo mundo. Esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não destinou, ou melhor, Deus não desistiu do pecador. Por isso Ele conta conosco, pois a sua vontade é que todos os homens se salvem. Amém, meus irmãos? Eis aqui mais uma lição bíblica da EBD Lições Bíblicas, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Jesus. Mais uma lição abençoada. Espero todos vocês na nossa terceira lição, na próxima semana, no nome de Jesus. Deus os abençoe.